Se aqui dentro tiver mal, não vai sair nada que presta daqui. Por isso que Jesus disse: o homem bom do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Tiago trata a mesma coisa no capítulo 3. Abra sua Bíblia, no capítulo 3 de Tiago. Eu já quero adiantar para nós para que nós venhamos estar encerrando. Tiago capítulo 3 é um capítulo que trata unicamente da língua do crente, da língua do cristão. Ele fala da natureza da língua. E ele fala, se você olhar no versículo 3 ao versículo 8, nós não vamos ler, você pode ler posteriormente na sua casa, mas ele fala que a língua é um membro indomável e poderoso. Ele fala, essa é a natureza da língua, mas ela somente falará aquilo que eu possuo dentro de mim. A língua não vai falar algo a palavra que sairá nos meus lábios será concernente àquilo que eu tenho dentro de mim. Ela não falará por si próprio, ela falará baseado naquilo que eu possuo dentro do meu coração. E depois de Tiago falar sobre a natureza da língua, ele começa a falar sobre coisas boas e ruins que a língua pode falar. Se você olhar no versículo 9, com ela bendizemos a Deus, ou seja, com a língua se pode fazer coisa boa. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, ou seja, com a mesma língua pode-se fazer aquilo que é mal. Da mesma boca procede bênção e maldição, ou seja, uma mesma boca tem a condição de falar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Mas olha, na última parte do versículo 10 ele disse: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Isso pode acontecer, mas não deve acontecer. Não é bom que isso se aconteça. Não é bom que faça dessa forma. Não é bom. E depois do versículo 10, ele começa a tratar de fonte. Ele começa a tratar da fonte. E a fonte é o nosso coração. Olha o que diz o versículo 11: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. Ou seja, irmãos, ele começa a tratar de fonte. Uma fonte, ela não pode ter duas procedências. Uma fonte, ela não pode vir falar a mesma coisa duas vezes. Ela não pode se contradizer. Ou seja, ele está dizendo: olha, nós temos que cuidar com que essa fonte ela seja uma única coisa. Ou seja um manancial de água doce ou um manancial de água amargosa. Ela não pode dar as duas coisas. E quando nós olhamos para o Provérbios capítulo 23, fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, a nossa fonte é o nosso coração. E se essa fonte for contaminada, ou se essa fonte for alimentada com aquilo que não presta, o fruto, aquilo que irá fluir dela, será algo que não produzirá boas coisas. Ou seja, devemos manter a nossa fonte pura, para podermos usar a nossa língua com sabedoria e gerarmos vidas através daquilo que nós falamos. Caso contrário, Satanás irá contaminar a nossa fonte, e nós começaremos a produzir aquilo que é mal, aquilo que não produzirá vida. E depois no versículo 13 ele continua falando: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento de divisão, de egoísmo em vosso coração, não vos glorieis, nem mitais contra a verdade. Ou seja, se a verdade condena certos sentimentos, não queiras distorcer a verdade, porque se a verdade condena, meu irmão, não há quem faça isso mudar. Se é algo condenável por Deus, você não pode aceitar esse tipo de sentimento dentro do teu coração e achar que você
você colherá bons frutos dessas coisas. Não, porque é algo que produz morte. Olha aí, essa é a sabedoria, assim, ó, olha o que diz aí o versículo: não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, é algo proveniente do inferno. Porque onde há inveja e espírito de divisão, ambição, egoísmo, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que praticam a paz. Ou seja, irmãos, quando eu pratico aquilo que é bom, se eu semeio bom, se com as minhas palavras eu semeio aquilo que é bom, aquilo que é pacífico, eu vou colher paz, eu vou colher aquilo que é pacífico. A sabedoria que vem de Deus, ou seja, aquilo que alimenta a nossa fonte, que é proveniente do céu, ela produzirá frutos bons em nós, e nós poderemos com a nossa boca produzir frutos bons sobre aquilo que nós vivemos, sobre a circunstância que estamos vivendo, sobre aquilo que nos envolve, que engloba a nossa vida. Com o poder da nossa palavra nós podemos gerar vida. Agora a sabedoria terrena, mentirosa, diabólica, irmãos, ela não produzirá nenhum fruto bom. Nenhum fruto bom. Por isso, o maior problema, ele não começa daqui para fora. O maior problema, ele começa daqui para trás, na raiz, na fonte. E esta fonte precisa ser purificada. O nosso coração, porque a nossa língua simplesmente falará do que está cheio o nosso coração. Eu quero concluir nessa noite. De maneira simples, eu quero perguntar: vida ou morte? O que a tua boca tem produzido? Qual tem sido o fruto dos teus lábios? Vida ou morte? Qual tem sido o impacto que as tuas palavras têm produzido no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida espiritual? Quais são os frutos que as tuas palavras? Irmãos, não adianta a gente culpar o diabo. Você que cuida do teu coração, e você é responsável por aquilo que você fala. Qual fruto que você tem colhido? Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Se talvez você nessa noite fazer uma breve análise sobre a sua vida, uma pequena reflexão sobre a sua vida, e você perceber que o seu vocabulário não está sendo um dos melhores, eu creio que chegou a hora de você mudar o seu vocabulário. Se você é um homem ou uma mulher que tem a perspectiva de algo bom na vida, que anseia por coisas melhores na sua vida, está na hora de você mudar o seu vocabulário. Está na hora de você mudar as palavras que fazem parte do seu dia a dia, as palavras que são ditas dentro do seu lar, as palavras que você fala no trabalho, as palavras que você fala com a sua esposa, com seus filhos, as palavras que você libera sobre o seu próprio trabalho, a sua igreja, o seu ministério, a sua vida espiritual, sobre você mesmo. Porque Deus deu para você autoridade e poder com suas próprias palavras, você produzir vida, você liberar palavras de bênção, palavras de esperança, palavras de vida, palavras que irão fazer a diferença, palavras que irão andar de mãos juntas com a tua fé no Senhor, palavras que irão concordar com aquilo que Deus disse ao teu respeito, palavras que irão profetizar contra a circunstância e contra as mentiras do diabo, palavras que irão produzir mananciais de vida na sua vida. O que você tem vivido nessa noite? Você crê que é aquilo que Deus tem para você?
Será que você não tem contaminado a sua própria vida com as palavras negativas que muitas vezes